semana passada, eu passei para a turminha aí. Boa noite, gente! Boa noite, Alessandra. Alessandra já é minha amiga de telefone, a gente fica se falando, né, Alessandra? Isso, boa noite, querida. Boa noite. Igor, recebi suas redações. Tainá maravilhosa. Muito bem. Alessandra, as tuas ainda não deu tempo, tá? Mas a gente vai chegar lá. Tá chegando na tua. Também, né? Mandei só hoje, né? Mandaste um pouco em cima da hora. Os meninos, Elielma, boa noite, querida. Que bom que você está aqui. Boa noite, professor. Já cheguei. Boa noite. Atrasei um pouco. Só um pouquinho, chegou em tempo. As grandes. A Elielma fez o levantamento, né, das dificuldades de vocês. A gente está muito na pontuação, né, Elielma? Isso, professor, a pontuação, vírgula. É a questão da vírgula. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a treinar esse negócio. Essa bulhunfa não vai pegar a gente. Tá? Certo, Tainá? Certo, Igor? Alessandra? Elas estão trágicas. Não estão, não, Igor. Inclusive, as meninas que corrigiram, assim, corrigiram com tanto dengo, tão bonita, elas estão ótimas, tá? Esse curso ele tá nos proporcionando isso, né? Descobrir esses meninos, esses moços, essas moças que estão corrigindo também com muito carinho, com muita dedicação. Elielma é meu braço direito e esquerdo nesse curso, né, Elielma? Obrigada. A participação de vocês também está sendo ótima. Agora eu quero dar trabalho para esse povo. Eles estão com vontade de corrigir. Tá? Eles estão com muita vontade de corrigir. Vamos dar trabalho para eles, gente. Vamos. Bora lá. Isso é importante. Gente, nós falamos sobre a revitalização. Eu fiquei de passar... pedi para vocês pesquisarem um pouco, né, sobre a questão da revitalização da cultura indígena. Né? Aqueles desafios que a gente tem perante a questão do agro, né, do avanço das questões capitalistas, né, em terras indígenas. Como será que isso impacta, né, tanto socialmente, culturalmente, né, essas comunidades tradicionais? Para discutir um pouco sobre esse assunto, eu trouxe um convidado, um professor maravilhoso, que já está aqui com a gente. É o professor Sandro Ferreira. Professor Sandro, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite a todos e a todas, tá? Vai tentar, então, colaborar um pouco com vocês naquilo que, né, a galera que domina aí o processo de construção aí redacional, né, chamo de repertório sociocultural, se não me falha a memória, né? A gente vai tentar fazer aí a construção nessa relação entre as comunidades indígenas e a expansão do agronegócio, né? Os impactos que a expansão dessa atividade tem provocado nas comunidades indígenas por todo o Brasil. Logicamente que vai ser uma análise breve, né? Vai ser uma palestra de 4 horas, 5 horas, né? Mas vai pontuar, vou tentar, na verdade, pontuar alguns aspectos que eu julgo ser importantes para vocês na construção da redação de vocês, tá? Eu sou geógrafo de formação, e entrei recentemente no IFPA de Tucuruí. Prazer. Já posso começar a apresentar? Ou professor, você pode colocar, tá dando o link aí para você apresentar? Tá, né? Deixa eu, então, aqui colocar minha apresentação. Aí vocês me digam se está aparecendo ou não, tá? Aparece? Tá sim, professor. Você está aparecendo.
Só tem que encher a tela depois, né? Tem uma tecla, né, que a gente aperta que ela fica cheia, tá? Deixa eu ver aqui se é esta. Rapidinho. Ficou melhor agora? Ficou melhor a exposição? Não, ele continua aparecendo a lâmina, né, o slide, e do lado o conjunto de slides. Tem um recurso que é a tela toda. Aí, agora. Esse mesmo. Beleza. Agora sim. Então, como falou a professora Adriana, né? Então a gente vai tentar retratar os problemas enfrentados pelos indígenas frente à evolução do agronegócio, né? Então, a gente tentar entender essa problemática. Obviamente que essa problemática é enfrentada pelos povos indígenas, por exemplo, como a invasão de seus territórios, né? É uma problemática que não é recente. Muito pelo contrário, ela nos remete lá ao período de colonização, né? De ocupação do território brasileiro, né? Sob o domínio colonial português. Mas quando a gente fala nosso, aí isso já nos remete a processos que são muito mais recentes, né? Dizem respeito muito mais à época atual. Então, nesse sentido, é importante a gente vislumbrar que a constituição do agronegócio no Brasil vai estar assentada numa estrutura fundiária herdada, né, do período colonial, né, que é uma estrutura fundiária constituída por grandes propriedades de terras sob domínio de apenas alguns poucos grupos sociais. Né? Só que naquela época nós chamávamos a esses domínios, né, dessas grandes propriedades de terras e do seu uso para fins agrícolas, principalmente, de complexos rurais, né? Sobretudo da época da economia agroexportadora brasileira, né? Nós tínhamos as oligarquias fundiárias que dominavam até então a dinâmica econômica do país e, por extensão, a dinâmica política também. Né? E aí, aquela época, né, que nos remete, por exemplo, até meados do século XX, inclusive, né, a nossa produção agrícola ela voltava-se fundamentalmente ao mercado internacional, ao mercado externo. Só que a partir do processo de urbanização, né, de industrialização da economia brasileira, né, e em função do processo de concentração de capital nas mãos de grandes grupos corporativos, de grandes empresas capitalistas, inclusive no campo, né, aquela elite rural tradicional, ela começa a perder espaço para grandes companhias empresariais capitalistas que atuam, né, no processo de produção agrícola de mercadorias. Grandes grupos empresariais, nacionais e internacionais, inclusive, né? E essas grandes empresas elas vão estar vinculadas cada vez mais ao setor produtivo industrial e ao setor que convencionalmente passou a se chamar de setor financeiro, que é aquele que opera nas bolsas de valores com a venda e compra de ações, né? Das companhias, das empresas que abrem parte do seu capital para serem negociados nas bolsas de valores. Então, essa dinâmica ela começa a se estender também para o campo, constituindo o que nós chamamos de complexos agroindustriais, né? É o famoso, por assim dizer, agronegócio, em processo de consolidação, de formação de consolidação no campo brasileiro, né? Chamado também de agrobusiness. Ora, como a lógica capitalista é uma lógica de acumulação crescente, permanente, ininterrupta, isso acaba se expressando também geograficamente. Por quê? Porque o número de terras torna-se cada vez maior, o número de terras incorporadas por essas atividades vinculadas ao agronegócio, justamente para responder essa dinâmica da acumulação crescente e permanente de capital. Significa dizer, em outras palavras, né, que para garantir
lucros cada vez maiores e mais lucros ano a ano, né, o agrobusiness ou o agronegócio precisa aumentar, ampliar a sua produção de mercadorias agrícolas, né? E para fazer isso, dentre outras coisas, atenção, não é só por meio disto, mas dentre outras coisas, torna-se necessário incorporar novas áreas que até então, né, não eram áreas integradas a essa dinâmica de mercadorias agrícolas, como é o caso, por exemplo, então estavam sob o domínio de comunidades indígenas. Aí, então, nesse sentido, já há uma pressão, né, sobre as terras de comunidades tradicionais, né, ou seja, de maneira geral, não apenas das terras indígenas, mas como o nosso foco aqui são as terras indígenas, então a gente vai retratar fundamentalmente elas. Mas isso se enquadra, né, para outros grupos sociais também, além das comunidades indígenas. Então, em razão disso, vai haver uma expropriação de terras, né? Expropriar significa retirar. Então, terras indígenas vão ser incorporadas cada vez mais pelo agrobusiness, né? Garantindo assim a expansão da fronteira econômica agrícola, né? E aí a ideia de fronteira, inclusive, nos remete à ideia de mobilidade, e não de algo fixo. Então, na medida em que o agrobusiness vai avançando sobre terras que até então não estavam incorporadas por estas atividades, né, por esses empreendimentos, por grandes grupos que atuam neste setor, neste ramo, a fronteira econômica agrícola, sob controle do agrobusiness, vai se estendendo, né? Então, a invasão e a degradação das terras indígenas se amplia diante desse processo, né? E isso, obviamente, com a expulsão dessas comunidades indígenas, impõe uma série de dificuldades à reprodução dessas comunidades, né? Uma destas dificuldades é a demarcação das suas terras, né? Terras destas comunidades, se agora estas comunidades não se encontram mais nestas terras. Então, há uma dificuldade ainda maior para garantir a legalidade do usufruto da terra por parte dessas comunidades, né? Então, esse é um problema também vivenciado por elas. Pois bem, então nós podemos dizer, ó, que há, nesse sentido, um projeto de dominação colonial, né? Se eu pegar a Amazônia, mas eu quero ressaltar que isso acaba se estendendo para outras regiões do Brasil também, né? Mas se a gente pegar a nossa região, a região amazônica, há um processo semelhante àquele processo de dominação colonial, né, experimentado à época do próprio período colonial brasileiro, né? Por quê? Porque quando se fala de dominação colonial, pessoal, trata-se de uma ocupação, de um processo de ocupação, né? Fundamentalmente, se eu pegar um teórico conhecido chamado de Frantz Fanon, um livro lá, Os Condenados da Terra, ele vai dizer o seguinte a respeito da dominação colonial, né? Vai dizer que trata-se de uma ocupação militar continuada por uma burocracia civil que fundamenta a exploração econômica e a total desumanização do colonizado, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da expropriação, da retirada das comunidades indígenas de suas terras originárias, por exemplo, nós estamos, na verdade, retratando um processo de desumanização, né, daquele povo que agora passa a estar sob o domínio, né, de um outro grupo social, ou de uma classe social em expansão a partir das atividades econômicas que essa classe social controla, né, sobre o território, sobre uma determinada área geográfica. E, de fato, se a gente for pegar, nos remeter à época da ditadura empresarial militar do Estado brasileiro, né, ou seja, nos remetendo, portanto, a um período em que o Brasil, há muito tempo, já havia, né, deixado de ser colônia portuguesa, esse processo de colonização, né, ele vai se estender, por exemplo,
para a região Amazônia, repetindo, né, aquelas características de barbárie que vão, né, caracterizar, né, o processo de dominação colonial portuguesa em nosso território, né? Ainda que agora já sob um território independente politicamente, né, da coroa portuguesa. Mas há um processo muito assemelhado nesse sentido. Inclusive, esse processo ele vai ocorrer em colaboração entre o Estado brasileiro, né, e a iniciativa privada, fundamentalmente os latifundiários, né, aqueles interessados na apropriação de terras até então sob a ocupação de comunidades indígenas, né, em colaboração com algumas entidades ou instituições do Estado brasileiro à época, como o Serviço de Proteção ao Índio, né, que inclusive já foi extinto lá na década de 60, chamado SPI, né, que vão então promover vários massacres contra as comunidades indígenas à época, né, assassinatos em massa, tortura, guerra bacteriológica, química, escravidão e abuso sexual. Estima-se, por exemplo, aí eu coloquei aqui basicamente alguns exemplos, tá? Obviamente que nós temos muito mais, mas um desses exemplos que eu coloquei aqui, estima-se que tribos inteiras do Maranhão foram erradicadas, né, à época do processo de expansão do latifúndio em terras que até então eram utilizadas para fins de subsistência, né, e não para fins de produção de mercadorias, para fins de obtenção de lucros, né? Então, essas terras usadas para fins de subsistência, como é o caso das terras indígenas, para fins de produção, para o seu próprio consumo, para atender às suas próprias necessidades, né, foram, né, ocupadas à época, né, a partir dessa colaboração, dessa ação conjunta, né, entre a iniciativa privada e as instituições do Estado brasileiro. No Mato Grosso, por exemplo, um ataque a 30 cintas largas deixou apenas 2 sobreviventes, né? Inclusive, estima-se que membros do SPI introduziram varíola, né, varíola juntamente com latifundiários em algumas comunidades indígenas. Então, a tão famosa guerra biológica, né, já era empregada desde essa época em algumas comunidades indígenas, né? Inclusive desde a época do período colonial, né? Então, como o pessoal de biologia tem mais, logicamente, domínio sobre isso, como não há um sistema imunológico apropriado, né? Então essas comunidades acabavam sendo exterminadas, muitas das vezes por completo, ao entrar em contato com esses agentes, né, patológicos. Então há um processo, né, de conquista do território para fins agrícolas, para a criação de animais, para a extração madeireira, né, para a extração de minérios e tudo mais frente às terras indígenas, né, frente às terras indígenas. Então, inclusive, vale lembrar, né, o famoso relatório Figueiredo, mais ou menos formado por cerca de 7.000 páginas, ou um pouco mais de 7.000 páginas, que retrata justamente a violência do Estado, né, brasileiro e de latifundiários contra os povos indígenas, né? Esse relatório, que foi produzido pelo procurador Figueiredo à época, ele foi engavetado, obviamente, à época, né, de instauração do ato institucional número 5, empresarial militar brasileiro, né? E só recentemente, mais recentemente, descobriu-se, né, a existência ainda desse relatório, e a partir desse relatório, né, vários casos, como agora há pouco eu acabei de retratar, puderam ser publicizados, divulgados, né? As pessoas tiveram a possibilidade de conhecer, né, muitas das coisas que foram, que ocorreram na época da ditadura empresarial militar contra as comunidades indígenas, né? Então, vale lembrar que, naquela época, então, essas comunidades indígenas, né, praticamente
né, não dispunham direitos reconhecidos constitucionalmente, né? Somente em 1988, por exemplo, é que se reconhece o direito à demarcação das terras indígenas. Então, é uma conquista, por assim dizer, muito recente, né, se nós formos comparar, né, com as décadas e séculos de luta das comunidades indígenas, né, frente ao processo de incorporação de suas terras, né, pelas mais diferentes atividades, e mais recentemente pelo agronegócio, né? E aí é importante reconhecer, né, essa conquista, mas é importante também dizer o seguinte, né, que ainda que a Constituição Federal de 1988 garanta a demarcação de terras das comunidades indígenas, isso, de maneira alguma, elimina a pressão sobre estas terras, né? Sobre estas terras. Há uma pressão, apesar disso, sobre as terras de usufruto das comunidades indígenas. Muitas delas estão cercadas, por exemplo, por grandes latifúndios, né? Grandes áreas onde se introduz a monocultura da soja, a monocultura do milho, a monocultura do, né, do dendê, né, a dendecultura, a monocultura do trigo, né, a monocultura da cana-de-açúcar. Então, ainda que haja esse direito à demarcação das terras indígenas, isto por si só, vale lembrar, não garante, né, a eliminação desse processo de pressão sobre as terras das comunidades indígenas e sobre a invasão destas terras por latifundiários ou de gente vinculada ao agronegócio ou às atividades ligadas à terra, na zona rural. Tá? Mas, de todo modo, confere a elas respaldo legal na luta contra essas tentativas de invasão, né? Então, é importante, se por um lado não elimina, não subtrai por completo, né? Por outro lado, é importante porque confere legalidade e isso contribui, em algum grau, na luta das comunidades indígenas contra esse processo de ocupação de suas terras. Entretanto, mais recentemente, né, um projeto de lei conhecido como marco temporal, né, há uma pressão cada vez maior pela apropriação das terras indígenas mediante um mecanismo legalizado. Né? Por quê? Porque o marco temporal, né, defende a seguinte tese. Né? Segundo a tese do marco temporal, somente as terras ocupadas à época da promulgação da Constituição de 88 podem ser demarcadas. Né? Então, imaginemos comunidades indígenas que haviam sido expulsas de suas terras, né? Que não se encontravam em suas terras e que, à época da promulgação da Constituição de 88, encontravam-se, então, fora de suas terras, não teriam direito à demarcação de suas terras naquela localidade. Né? Então, isso vai, logicamente, trazer um problema significativo às comunidades indígenas. Por outro lado, o marco temporal acaba atendendo aos interesses do agronegócio, porque facilita a incorporação de terras sob o domínio das comunidades indígenas. Né? Facilita a expansão, portanto, do agronegócio ou do latifúndio. Né? Então, nesse sentido, o marco temporal, né, seria uma medida interessante ao agronegócio. Né? Então, torna-se fundamental aí, né, a correlação de forças entre os diferentes, né, grupos sociais, as frações sociais ou as classes sociais que constituem a sociedade civil, né, na legalização desse processo, ou não, né, na legalização ou não da legalização desse processo, que hoje se conhece como marco temporal. Né? Então, aí, pessoal, a gente percebe, né, que a partir do momento em que nós temos, né, o debate acerca da aprovação ou não do marco temporal, né, e na medida em que se diz, né, que não se vai mais demarcar nenhuma terra indígena, né, inclusive das palavras do chefe executivo nacional,
né? Então, há, nesse sentido, uma ofensiva, né, do agronegócio, dos latifundiários em direção às terras indígenas, né? Ou das comunidades tradicionais em geral, né? Não por acaso, segundo a Comissão Pastoral da Terra, há um aumento expressivo de invasões, né, sobre as terras indígenas. Só em 2020, por exemplo, aí eu peguei esses dados de algumas reportagens, tá? Em 2020, segundo a Comissão Pastoral da Terra, foram 97 áreas indígenas invadidas, ao passo que em 2019 foram apenas 9. Então, houve um crescimento substancial, né, desse processo de ocupação de terras indígenas, certo? Por quê? Porque na iminência da aprovação do marco temporal, o que os latifundiários, as grandes empresas agrícolas podem alegar? Que essas terras, né, elas não estavam ocupadas à época da promulgação da Constituição Federal de 1988 e que, por isto, né, as comunidades indígenas não têm a devida, né, legalidade sobre estas terras, né, o devido direito de usufruto a estas terras, percebe? Então, acaba que uma coisa se relaciona com a outra e acaba favorecendo, no final das contas, esse crescimento de ocupação de terras indígenas por todo o Brasil, né? De acordo, por exemplo, com o portal de notícias, o G1, em 2019, né, uma notícia de 2019, em Rondônia, terras indígenas foram invadidas e os índios das comunidades ali daquelas terras foram ameaçadas, né? Foram ameaçadas, né, de morte mesmo, né? Caso não saíssem dessas terras. Então, há um processo, na medida em que a ocupação dessas terras, há um processo de desmatamento, né, dessas áreas, de exploração madeireira dessas áreas, de grilagem dessas terras, ou seja, da emissão de documentos, né, que falsificam os títulos de propriedade da terra, que nós conhecemos como grilagem, e há um processo mesmo violento, né, de expropriação das terras indígenas, né, nos remetendo a processos muito assemelhados do período colonial e muito assemelhados com o período em que o Brasil estava sob o regime empresarial militar, né? Então, por isso que eu falei, esses problemas, eles não são originários, né? Eles não nos remetem ao último período, à nossa época atual, né? São problemas vivenciados e experimentados pelas comunidades indígenas há séculos. Só que nós podemos afirmar, como os próprios números confirmam, que no último período houve uma ofensiva, por assim dizer, né? Houve um avanço, um crescimento significativo desses problemas, né, seculares vividos pelas comunidades indígenas, né? Por exemplo, a comunidade Guarani Nibiá, da Ponta do Arado, em Porto Alegre, também foi atacada a tiros, né, por pistoleiros, né, por jagunços, justamente em função, né, de várias empresas terem interesse pela apropriação dessas terras, né, muitas das quais, inclusive, acabam, né, servindo de obstáculo à especulação, inclusive imobiliária, né, sobre determinadas áreas. E aí as empresas, com interesse, logicamente, na posse dessas terras e na valorização das mesmas, acabam, muitas das vezes, fazendo pressão para que estas comunidades tradicionais, em particular as comunidades indígenas, saiam destas terras, né? Acabam recorrendo a processos violentos de expropriação. Então, vários tiros, inclusive, foram disparados sobre os barracos dos indígenas, né? Isso foi numa sexta-feira, segundo o Conselho Indigenista Missionário, né? Isso foi numa sexta-feira, e aí eles ameaçaram que até domingo, caso as comunidades não saíssem, todos seriam mortos, né? Então, isso tem sido frequente, né? Esse tipo de ocorrência tem aumentado no último período, como eu falei para vocês, ainda que não sejam ocorridos inéditos, vale lembrar, né?
Isso é um problema, a invasão das terras indígenas, né? A violência contra os povos indígenas, as dificuldades na demarcação das terras indígenas junto aos órgãos, né, que constituem, né, o Estado brasileiro, né? Esses são problemas que são experimentados pelas comunidades indígenas. Há um outro problema também relacionado ao envenenamento dos povos indígenas, né? Que está intimamente relacionado também à expansão do agronegócio. Por que está intimamente relacionado também ao agronegócio? Porque sabe-se que o agronegócio no Brasil tem quantidades colossais de agrotóxicos, né? O agrotóxico nada mais é do que um veneno, né, contra determinadas pragas. O pesticida, por exemplo, né, que serve justamente para garantir o pleno desenvolvimento das culturas cultivadas em grandes proprietários de terras, né? Vale lembrar que é uma monocultura, ou seja, você tem centenas de milhares de hectares de terras para o cultivo de um único produto agrícola, né? Seja cana, seja soja, seja milho, né? Seja o dendê, seja lá o que for. Então, aquela biodiversidade a partir da qual se estabelece um equilíbrio ecológico, né? Ela praticamente ali é subtraída. Então, para garantir, né, que essas culturas não sejam atingidas por determinadas pragas, usa-se muito agrotóxico aqui no Brasil. Inclusive, muitos agrotóxicos que são proibidos em vários outros países, né? E aí tem um problema, né? Nascentes, rios e córregos estão contaminados, né, pela pulverização de diversos pesticidas usados no controle de pragas. Vale lembrar que essas comunidades indígenas, na grande maioria do caso, né, elas não são atendidas por companhias de abastecimento, né, tal como acontece com a gente, né, que vive e habita numa área urbana, né? Então, no meu caso, não tem uma COSAMPA, uma companhia de saneamento, de abastecimento de água, né? Então, eles suprem as suas demandas a partir dos rios, dos córregos, dos igarapés, das nascentes. Na medida em que a água, então, é contaminada, obviamente que os membros dessa comunidade que bebem dessa água contaminada por agrotóxico, ela vai também se contaminar, né? Só que, por outro lado, há uma pressão muito grande por parte da bancada ruralista, né, no Congresso Nacional. A bancada ruralista nada mais é do que aquele conjunto de parlamentares que atua a favor das demandas do agronegócio, né? De acordo com a favor da demanda do agrobusiness. Então, uma das demandas do agrobusiness que atua no Brasil é de aumentar o leque de agrotóxicos que pode ser usado nas áreas cultivadas sob o seu domínio. E, em função disso, o Brasil já é o país que mais consome agrotóxico no mundo, né? Inclusive, conforme a geógrafa Larissa Bombardi, né, dos 504 agrotóxicos permitidos no Brasil, na sua última pesquisa, né, o Atlas do Agrotóxico no Brasil, né, 1/3 desses agrotóxicos já são proibidos na União Europeia, né? Se a gente for fazer a conta, isso vai dar aproximadamente cerca de 168 agrotóxicos, né, que nós utilizamos à época da pesquisa dela aqui no Brasil, né, que são proibidos nos países da União Europeia, né? Então, só para a gente ter uma noção. Inclusive, vale fazer um parêntese, né? A Larissa, ela foi ameaçada, né, com a divulgação do resultado da sua pesquisa, né? Foi ameaçada de morte junto com a sua família e ela acabou tendo que sair do país, né? Sair do Brasil. Então, há grupos econômicos corporativos muito poderosos, né? E atuar contra esses interesses de grupos econômicos muito poderosos não é nada fácil, né? E ninguém melhor para nos dizer isso do que as comunidades indígenas. Eles sabem do que se trata há séculos. O número de agrotóxicos registrado em 2020
Aqui no Brasil é o mais alto da série histórica, né? Segundo a reportagem do G1, né? Maioria é genérico, diz governo, né? Então, em 2019 foram cerca de 474 e em 2020 foram cerca de 493. Né? Então, no Brasil, a bancada ruralista costuma dizer, né, que há uma necessidade de modernizar a legislação brasileira e do uso de agrotóxicos. Parece assim que no Brasil o uso de agrotóxico é extremamente restrito, né? E não é de agora, né? O uso de agrotóxico no Brasil sempre foi expressivo, né? Se a gente for se reportar aos anos 2000, né? Aos anos 90, aos anos 2000, sempre houve um processo progressivo de uso de agrotóxico. O que vem ocorrendo no último período, tal como ocorreu com a ocupação das terras indígenas, é que que está havendo um boom, né? Um crescimento, por assim dizer, expressivo se comparado às épocas anteriores, né? Então, a diferença aí é fundamentalmente no ritmo de crescimento. Além disso, né, diferentemente, né, da propaganda pelo agrobusiness, né, aqui no Brasil é fácil registrar, né, um agrotóxico, né? No Brasil, geralmente se precisa de menos de R$ 2.000 para se registrar um agrotóxico, ao passo que nos Estados Unidos são cerca de US$ 600 mil, né? Então, por aí a gente já observa que foi uma dificuldade maior para o uso, né, e o consumo de agrotóxicos, e há países em que há uma facilidade maior no consumo e no uso desses agrotóxicos. Então, na verdade, não bate, né? Se a gente for comparar a realidade tal como ela é, né, com a ideia de uma pretensa modernização da legislação que regula o uso de agrotóxico no Brasil, a gente vai perceber que, na verdade, não é compatível uma coisa com a outra, né? No Brasil, muito pelo contrário, há um consumo significativo de agrotóxico, a partir da mudança da legislação, a ampliação de algo que já era amplo, né? Então, isso afeta, obviamente, também as comunidades indígenas, né? Por quê? Porque, como eu disse agora há pouco, né, à medida em que você tem aí a pulverização de agrotóxicos nas áreas cultivadas, parte das terras sob o controle das comunidades indígenas acaba também sendo contaminado. A exemplo do que aconteceu com a comunidade indígena Teixuzu, em Carapó, no Mato Grosso do Sul, né? Foi contaminada pela dispersão de agrotóxicos através de um avião, né, de dispersão agrícola. Então, os membros da comunidade, as pessoas da comunidade começaram a sentir dores de cabeça, né, inexplicáveis, dores na garganta, diarreia, febre. Aí observou-se com o tempo que estava intimamente relacionado, né, com contato com agrotóxicos, né, em quantidades extremamente excessivas, né? Inclusive, é interessante notar que, apesar de haver um uso excessivo de agrotóxico, inapropriado, portanto, para o consumo humano, né, há uma instrução normativa que regula, por exemplo, a área a partir da qual se deve, né, dispersar os agrotóxicos sobre as áreas cultivadas. A instrução normativa é a instrução normativa número 2 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, chamado MAPA. Tá? Então, o MAPA, por exemplo, segundo a instrução normativa, nos diz o seguinte, que a aplicação aérea de agrotóxico deve obedecer a uma distância mínima de 500 metros, né, das áreas povoadas. No caso aí da comunidade indígena, o que aconteceu é que essa distância ela não foi respeitada, né?
ela não foi respeitada, de modo tal, então, que os agrotóxicos acabaram atingindo diretamente a comunidade indígena, né? Então, você tem aí o lançamento desses agrotóxicos através do uso de aviões de pequeno porte. Parte desse agrotóxico ele acaba sendo transportado até as áreas mais próximas pela força do vento. Por isso que deve-se ter uma distância mínima, né, entre as áreas povoadas, ocupadas, que podem ser por quilombolas, que podem ser por comunidades indígenas, né, que podem ser por comunidades ribeirinhas, enfim, né? É por isso que há essa distância mínima. Quando, então, essa distância é bem menor, acaba, então, que essas comunidades são atingidas, e isso é muito frequente, tá? Apesar de existir a instrução normativa, muitos não obedecem esses limites, essa metragem mínima, e acaba com isso atingindo essas comunidades. Sem falar que, é óbvio, né? Sem falar que a precipitação, vale lembrar, né, com as chuvas, esse agrotóxico ele é também transportado pela água da chuva até os rios mais próximos, até os igarapés mais próximos, até os córregos mais próximos, né? Então, os recursos hídricos, as águas superficiais, acabam por serem contaminadas, né, por essas substâncias químicas prejudiciais à saúde humana. E aí, essas comunidades, como elas bebem essa água, elas dependem dessa água, logicamente que num nível de qualidade, né, elas acabam, então, também se contaminando, sendo prejudicadas por isso. Inclusive, muitas dessas substâncias químicas, né, são substâncias cancerígenas, né? Tanto é que foram feitos alguns experimentos com ratos que beberam água contaminada, por exemplo, com glifosato, em quantidade até mesmo inferior à permitida pela legislação brasileira. Assim, todos os ratinhos desenvolveram tumores e alterações metabólicas intensas, mesmo eles bebendo água contaminada com quantidade inferior, né, a permitida pela legislação brasileira. Então, por aí, você já observa do porquê a ingestão dessa água contaminada pelas comunidades tradicionais, né, acaba, logicamente, comprometendo a saúde dessas comunidades, né? Que, associado à precarização da assistência à saúde, agrava ainda mais a situação dessas comunidades. Por exemplo, no Pará, aí eu vou pegar aqui o caso das comunidades indígenas dos Tembé, aqui no Pará, né? Há fortes indícios que essa comunidade esteja sendo contaminada também por agrotóxico utilizado pela biopalma, né? As plantações de dendê, a chamada monocultura do dendê, né? A dendecultura, por assim dizer, né? Então, isso tem sido também recorrente. Eu usei basicamente 2 exemplos aqui de comunidades indígenas, né, que foram, de alguma maneira, afetadas por esses agrotóxicos. E isso, logicamente, que se estende a um número maior de situações, tá? De casos. Então, é algo que tem se tornado ainda mais recorrente e, obviamente, que está intimamente relacionado à expansão do agrobusiness, né? Do agronegócio. Então, há nesse sentido, né, uma que a gente chama na geografia, né, de perda dos territórios por parte das comunidades indígenas, né? A gente chama de desterritorialização. Então, eles estão sendo desterritorializados, porque o território é a condição a partir da qual eles conseguem garantir a reprodução, né, do seu modo de vida, as suas condições de sobrevivência e de existência, né? Na medida em que eles não dispõem mais desses territórios, não há mais como realizar, por exemplo, a pesca, a caça, a pequena agricultura, o extrativismo, né? E assim garantir a própria existência não apenas de um ou outro indivíduo, mas da comunidade.
E garantindo a existência da comunidade, não se garante apenas a permanência e a existência das atividades por meio das quais estas comunidades garantem a sua subsistência, mas garante também a reprodução dos seus costumes, da sua cultura, dos seus valores, né? Dos seus hábitos em geral. A própria reprodução da língua indígena depende fundamentalmente da existência em comunidade e da conservação do seu modo de vida, né? Então, na medida em que há esse processo de expropriação, né, há uma consequência que por assim dizer, gigantesca, né? Uma consequência negativa gigantesca, que envolve todos esses campos, né? Todos esses setores, todos esses elementos que a gente acabou de descrever, né? Então, como a ideia é fortalecer, como eu falei de início, né? E aí a professora Adriana ela vai trabalhar com mais, logicamente, clareza e maestria com isso, né? Desenvolver, né, o domínio, a competência de vocês, não apenas argumentativa, mas de estruturação também da redação. Então, em geral, né, na redação do Enem se pede, né, na conclusão, os agentes, né, os agentes que vão ser responsáveis, pela tomada de determinadas medidas, né, a ação que vai ser tomada a partir desses agentes, né, o efeito que se espera dessas ações, né, o que se pretende com essas ações, né. Ora, eu poderia dizer, diante de tudo isso, que o Estado ele deve colocar à disposição suas instituições para conter esse avanço, né, originário das comunidades indígenas, né? E aí o Estado, quando a gente fala das instituições estatais do Estado, a gente fala de uma estrutura, né, que é complexa, né? O Estado, diferentemente do que muita gente imagina, não é só o executivo municipal, que a gente chama de prefeitura, né? O executivo estadual, que a gente chama de governo estadual, ou o executivo federal, que a gente chama de governo, restringe, né, limita, de governo federal. Geralmente a gente acaba, muitas das vezes, limitando o entendimento de Estado, né, a meramente governo, seja governo municipal, estadual, federal. O Estado, na verdade, é o conjunto de instituições, né, que o constitui. E, dentre elas, há instituições que dizem respeito diretamente, né, ou indiretamente às causas das comunidades tradicionais, né, às causas das comunidades indígenas, propriamente dito, né, ou às causas das questões ambientais, ICMBio, IBAMA, as secretarias de meio ambiente e tudo mais, né, a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, né. Então, há várias instituições estatais, né, que existem, né, para que elas atuem no sentido de garantir, né, o direito originário dessas comunidades, né. Obviamente que não se trata tão somente de boa vontade, há uma disputa, né, há uma correlação de forças no interior do Estado, né. Há classes sociais, há frações de classes que têm interesse nesse processo de expansão do agrobusiness, como nós dissemos agora há pouco, né? E há organizações da sociedade civil, né, que advêm, inclusive, das comunidades indígenas, ainda que não se restrinja a elas, né, cujo interesse é justamente em barrar esse processo, né, de expansão do agrobusiness sobre as terras indígenas, que nós chamamos de TIs. Então, há uma disputa, há uma correlação de forças, né? Não é algo mecânico, automático, né? Porque existe ICMBio, né, automaticamente, né, todos os processos legais e burocráticos estarão garantidos para manter a integridade das terras indígenas. Não é assim, quem dera se fosse assim, né? Isso é uma abstração da realidade, né? Mas, de todo modo, essas instituições, elas existem, né? E cabe à sociedade civil organizada, né, os grupos sociais e tudo mais, atuar junto a elas, né, a fim de garantir os seus direitos, né, inclusive observados pela Constituição
de 1988. Pois bem, mas como é que vai se fazer isso? Ora, por meio dessas instituições, então, se buscará implementar ações, né, de fiscalização, por exemplo, né? A Polícia Federal tem um papel importante nesse sentido, né? O Ministério Público também tem um papel importante na observância desses processos, né? Mas, além da própria fiscalização, né, as punições elas devem, né, funcionar, né? Não basta apenas notificar, mas torna-se necessário, né, que, por exemplo, as multas sejam verdadeiramente pagas pelos infratores e, obviamente, as regulamentações. Não resta dúvida que vai ser necessário, né, do meu ponto de vista, derrubar algumas leis que foram flexibilizadas e que permitiram, por exemplo, dentre outras coisas, a ampliação do agrotóxico, né, a ampliação do consumo, do uso do agrotóxico no Brasil, né? Ora, obviamente que isso se faz mediante, né, essa correlação de forças. Na medida em que ela é desfavorável, né, para frações da sociedade brasileira, acaba que outras frações que dispõem de mais força dentro da correlação de forças políticas envolvidas, esses grupos que dispõem de mais força acabem, né, colocando em prática, né, os seus projetos, acabem aprovando seus projetos e tudo mais. Né? Então, não é algo, por assim dizer, fácil, né, de se fazer. É algo complexo, difícil, né, que organização coletiva, mobilização coletiva, tornar e reverter essa situação, né? Torna-se cada vez mais necessária a mobilização da sociedade civil brasileira nesse sentido. Eu acredito que deu para fazer uma exposição a respeito desses diferentes aspectos, né? Impacto às comunidades indígenas, né? A demarcação de terras, né? A invasão de suas terras, né? Fundamentalmente pelo agrobusiness, né? Ainda que não apenas, vale lembrar, né, a questão da mineração, né? Dos garimpos, mas a gente ressaltou aqui pela demarcação do termo agrobusiness, né? E também o envenenamento, né, do solo, mas fundamentalmente da água das comunidades em função do uso, né, expressivo de agrotóxicos nas monoculturas, sob controle do agrobusiness no campo brasileiro. Né, eu encerro aqui por a apresentação, caso vocês queiram fazer alguma pergunta a respeito, fiquem à vontade. Obrigada, professor Sandro. É importante, assim, delinear que os indígenas, né, eles têm, os povos tradicionais, eles têm uma relação com a terra, a gente fala desse deslocamento, né, eles têm uma relação com a terra que vai além do valor jurídico, né? Por isso é importante a demarcação, as demarcações, né? Porque eles têm, a relação deles é cultural, né? No caso, uma onça que passe por aquele espaço, ela tem alguma relação com a ancestralidade. Foi um pajé, foi um avô, um bisavô, foi um ancestral. É um ancestral que faz visita, né, à comunidade por intermédio daquela onça. A árvore tem uma relação muito diferente até do que nós temos, né? Nós costumamos mudar de casa, mudar de cidade, mudar de país até, com relativa naturalidade, né? Já para os povos tradicionais, eles já não possuem, porque a ligação deles com a terra, com o elemento terra, é muito mais enraizado do que o nosso. Né? Então, quando você fala em territorialidade, em desterritorialidade, em reterritorialidade, mexe
culturalmente, além de social, economicamente, a gente também mexe culturalmente, que a cultura para esses povos é muito cara, né? E é muito interessante isso. Eu queria lembrar aqui o professor que está em Tucuruí também agora, né, professor Sandro? A gente tem Tucuruí lá... também. Tucuruí, né? A senhora já conheceu ali os Açurinis? Ainda não. Ainda não. Fica ali na PA, na 422, na Transcametá. Eles ficam a 30 quilômetros da cidade de Tucuruí. A reserva deles é a porção que ainda está meio que intacta, porque a todo momento eles estão sendo invadidos pelos fazendeiros, criadores de gado, né, que tem lá. Isso provocou uma escassez de alimento para eles. A construção da usina hidrelétrica, que alagou parte do território deles, provocou um problema da morte de muitos peixes, né? A gente diz que os peixes morreram afogados naquela região, né? Então, toda essa expansão capitalista prejudicou muito ali eles fazem de tudo para resistir com a manutenção da cultura deles. Isso é muito interessante, né? Mas, professor, muito obrigada. Vamos ver aqui o que os meninos fazem. Alguém tem pergunta? Porque o professor ele deu uma introdução, deu todos os argumentos e ainda deu uma conclusão para vocês. Foi assim, eu olhei e disse assim, eu não acredito, ele vai concluir para eles. Dá para copiar e colar. Copiar e colar. E eu acho assim, uma temática muito boa, né? Porque quando a gente fala, se a gente for colocar só a revitalização, tem muito aluno que não vai entrar, né? E a gente tem essa questão do marco que está aí, a gente tem essa questão do agrotóxico que você levou muito bem, explicou muito bem, né? A bancada ruralista, tudo isso, né? A gente consegue colocar ali no meio da nossa redação e é um tema muito atual, muito bacana de se ver. Eu queria trazer, inclusive, os mapas, eu ia colocar aí, mas eu tive problema na internet durante o dia todo em casa, cara. Eu tive que fazer muita coisa pelo celular. Então ficou meio complicado. Mas eu acho que, no geral, deu para retratar pelo menos alguns problemas que são bastante pertinentes às comunidades indígenas, né? Sim, sim. Porque, assim, a redação, embora na minha época, ainda que eu não seja tão velho, né? Mas a gente não era tão sapo como os meninos são hoje em dia na redação, né? Pelo menos eu não era, né? A gente não tinha esse hábito de estudar a redação com esse rigor que se tem hoje, né? Introdução, seus componentes, desenvolvimento. Falava, mas de maneira muito generalizada, né? Com a medida abstrata. E hoje não, hoje, né, vocês trabalham de forma bem detalhada, mostrando os elementos, a composição. Então, né? Aí então eu fui pesquisar, né? Como agora é o Enem, né? Na nossa época era vestibular. Vestibular. Vestibular, cara. Então, tem toda uma grade, né? A grade de correção. As competências, tudo separadinho. Aí eu falei, vou fazer um esforço nesse sentido, mas sem sombra de dúvida, a Adriana dispõe de muito mais competência para falar, mas eu acho que pelo menos aí na questão da conclusão, se eu não estou enganado, aí você pode me corrigir, professora. Na conclusão do Enem, eles pedem mesmo, né? Agente, ação, né? Intervenção. O quem deve agir, você botou aqui o ICMBio, IBAMA, SEMAS, né? O que deve fazer, olha aí, deve colocar. Olha só, gente, olha lá. O que deve ser feito? O Estado deve colocar à disposição suas instituições. Perfeito. Pois né? Olha. Pô, que bom. Aprendi. Deu para tirar uma nota boa aí. E olha, gente, cola nele. Cola nele que ele... Mas professor Sandro,
Opa, Ricardo. Posso servir de advogado do diabo? Claro, deve. É porque é o seguinte, a gente sabe que a redação também, quando esses assuntos, determinados assuntos, eles são polêmicos. Então, esses assuntos, às vezes, eles são expostos e colocados pela mídia ou nas redes sociais, eles são colocados de forma através de discursos. Então, assim como você vai ter um discurso, obviamente, tá? Por isso que eu estou dizendo que é advogado do diabo. Assim como você vai ter uma linha de raciocínio sua, do jeito que você colocou, tem um outro lado. E aí, às vezes, o aluno, entendeu? Na hora que ele for fazer uma redação, creio que ele também tem que parar para pensar, bom, na hora que eu for escrever, quem vai falar? É o diabinho ou o anjinho que está do meu lado, né? Que vai falar. Ou seja, ele vai ter que escolher um dos lados, né? Por que discurso ele vai, por que linha de raciocínio. E aí eu lhe pergunto o seguinte, duas questões. Primeiro, o seguinte, a gente sabe, você falou muito bem na questão do agronegócio. Aí eu pergunto para você o seguinte, muita gente pode dizer assim, mas criticam o agronegócio, criticam a agricultura brasileira, mas o Brasil é o maior exportador do mundo de commodities, porque eles são responsáveis pela balança comercial, se não fosse eles, o Brasil estava ferrado, entendeu? Então, aí a minha pergunta é o seguinte, qual é a alternativa ao agronegócio? Porque, por exemplo, existe um outro discurso que fala sobre a questão da produção agroambiental. E aí, se você pudesse explicar para o aluno rapidinho, certo? Pelo menos, como a aula é minha agora, então não tem problema de atropelar a minha aula, tá? Eu que vou terminar hoje a aula, tá? Então, ele pergunta o seguinte, como é que fica essa questão do contraponto ao agronegócio quando você tem algumas pessoas que defendem a ideia da produção agroambiental? Essa é a primeira coisa. E segundo, advogado do diabo, pelo seguinte, existe um discurso hoje de determinados grupos, eu não gosto de dar nome aos bois, porque o nosso projeto a gente coloca, você critica, você tem uma visão crítica e tal, mas é muito complicado hoje, sabe, quando você, no projeto, começa a falar assim de A, B e tal, porque depois isso gera polêmica, como tudo que está hoje polarizado no país. Mas eu lhe pergunto o seguinte, existem determinados grupos que defendem a seguinte ideia, olha, esse negócio desse pessoal que diz que defende a Amazônia não sei o quê, e a ecologia, na verdade estão ligados a um monte de ONGs internacionais, com interesses internacionais, que os verdadeiros brasileiros, sabe, os que são daqui, não têm acesso às riquezas e à exploração da Amazônia. Eles querem para ele, entendeu? Eles querem para eles, esses grupos, essas ONGs internacionais, com articulações internacionais, entendeu? Eles, na verdade, querem impedir que nós, brasileiros, possamos explorar as riquezas da Amazônia. Então, são essas duas questões. Como é que fica esse discurso do nós, brasileiros, sabe, dizendo que, na verdade, esses ecologistas, esse pessoal de ecologia está todo ligado a nacionais e interesses internacionais, tá? E o segundo, como eu falei, esse contraponto ao agronegócio, a questão da produção agroambiental. E aí? Olha, eu vou só... Tem a Alessandra que quer perguntar... Deixa eu permitir que a Alessandra fale. Pode agregar também. Faz só um bolo, né? Uma pergunta, exatamente. É assim, professor. Eu também já ia perguntar em relação a isso. Como fica diante de uma redação que eu já ouvi falar que não pode meter pau no governo? Se a minha visão for contra alguns pontos desse do agronegócio, do agrotóxico e tudo mais, como é que eu fico, né? Eu fico numa saia justa, né? Diante de uma redação. O que que eu falo? Falo o meu ponto de vista, eu defendo o meu ponto de vista ou eu coloco o que está? Como é que eu faço aí? Essa aí eu posso responder, a do professor Ricardo com o Sandro. Essa da Alessandra eu consigo. Alessandra, você percebeu que, deixa eu ver, indiretamente, o discurso do professor não citou nomes, né? Ele, em algum momento ele disse assim, o governo, a chefia, o chefe do executivo tem feito coisas assim, mas ele não citou nomes, ele foi bem discreto, né? A gente conseguiu perceber o discurso ideológico dele, né?
Mas ele não foi assim, por isso. Foi uma jogada inteligente dele. E a gente tem que ser desse jeito. Porque a gente não sabe quem é o indivíduo que vai estar corrigindo. Se ele for pró-governo e a gente está metendo pau, é melhor a gente se esquivar, né? Fazer como o professor Sandro fez. Entendi. Então, eu vou tentar ser discreta em alguns pontos que eu não concordo aí. Bora ver como é que vai ficar essa redação. Esse é um ponto que eu queria elogiar, inclusive, o professor, a elegância do que falou, porque às vezes hoje, professor, o que contamina muita discussão no país, você debater e discutir um assunto, é que as pessoas vão dar nome aos bois, sabe? E vão tacando pau, tacando pau, tacando pau. E aí, quando chega na hora, as pessoas, já, às vezes, quem não concorda muito com o seu raciocínio, já não te ouve mais. Já criou uma antipatia, porque ele mesmo te ouviu. Ah, esse cara eu já sei. Ele é de tal partido, ele é de tal ideologia e tal. E a forma como você discutiu foi uma forma bem técnica, elegante, argumentando, eu acho muito legal, porque você soma a discussão, sabe isso. E aí, como é que ficam as duas questões que eu lhe perguntei, do advogado do diabo? Não, geralmente são questões que aparecem, né? Eu vou começar com a questão das ONGs, né? Obviamente que o que diferencia, todos nós sabemos, né, o conhecimento científico de um conhecimento que não é científico é a investigação, né? É o rigor da pesquisa. Então, por exemplo, quando a gente fala assim que essas ONGs todas estão, né, aos interesses internacionais, isso aí é uma afirmação a priorística, né? É preciso saber realmente quais são essas ONGs, né, identificar elas, e segundo, se estas ONGs têm relações internacionais, político, né, é acentuar, por exemplo, a dependência da economia brasileira frente à economia mundial, né? Então, isso a gente só vai saber mediante a pesquisa e a investigação, afirmar de imediato. Mas aí, no caso das comunidades indígenas, né, elas são, por assim dizer, o objeto da nossa preocupação, digamos, tudo que a gente ouviu o relato dessas comunidades, né, para saber exatamente pelo que elas estão passando, né? Então, não se trata, por exemplo, consideração, relato das comunidades indígenas, né, como é que eu poderia assim dizer, de aceitar, né, os interesses internacionais, né, que atuam no sentido de estabelecer um domínio sobre a região amazônica, como se as comunidades indígenas atuassem, existissem, né, para esse fim, né, de servir de ponte, de intermédio à dominação internacional sobre o território amazônico, né? É até interessante essa argumentação, que geralmente muitas pessoas, de fato, né? É por isso que foi interessante o questionamento do professor Ricardo, porque muita gente fala mesmo isso, né? E parece que as comunidades indígenas, né, historicamente, sempre foram a ponta de lança dos interesses internacionais do território brasileiro, né? Então, na verdade, foi justamente o oposto, né? É justamente o oposto. E outra, mal algum, né, de se colaborar internacionalmente com outras entidades, né? Desde que seja para fortalecer a sua posição, por exemplo, né? O seu programa, aquilo pelo qual você trabalha e atua. Por exemplo, que, dentre outras coisas, os territórios indígenas são os territórios mais conservados que existem no Brasil, né? Isso é fundamental por vários aspectos. Um desses aspectos, por exemplo, é a preservação dos próprios recursos hídricos, né? Com a conservação das nascentes, dos córregos, né? Dos próprios rios, assim como da própria biodiversidade. E outro aspecto também que eu acho interessante, isso que o Ricardo apontou, que é muito interessante, é que nós, brasileiros, parece assim, o amazônico está ali diante de nós, né? Chegar alguém e falar assim,
Está todo mundo aqui assim, reunido, parece aquelas corridas de São Silvestre, né? Só esperando cortar a fita, né? Para todo mundo sair correndo. Cortou, todo mundo vai correr e pega o seu pedaço, né? Parece que não tem mediação, né? Parece que não existe mediação. Trata-se fundamentalmente de interesses corporativos, bem pontuais, né? Vinculados ao agronegócio, né? Toda e qualquer atividade econômica capitalista de grandes proporções não tem pátria, né? A grosso modo, não tem pátria. Tanto é, por exemplo, se eu pegar, por exemplo, a Ford, né? Se a Ford, por exemplo, for mais interessante investir em território chinês e fechar ficando a sua planta industrial, ela vai embora mesmo. Ah, mas porque a Ford é norte-americana? O que está acima de tudo é o lucro, né? Então, se é mais interessante produzir na China, em Singapura, né, em Taiwan, vai para lá, meu irmão. Esse é o solo a partir do qual eu surgi questão, né? Não é identidade nacional. Logicamente que o apelo à identidade nacional se faz, né, justamente para encobrir os interesses particulares de classe, né, e colocar esses interesses como se fossem interesses universais da nação, quando na verdade não são, né? Então tem esse aspecto. A alternativa ao agronegócio, aí, obviamente que o agronegócio, né, por ser uma atividade fundamentalmente voltada para a exportação, divisas, né? Gera divisas ao Estado brasileiro, né? É moeda internacionalmente aceita. E isso ajuda na balança de pagamentos. Claro, tem coisa que a gente só pode adquirir desde que a gente, né, disponha de reservas em dólar, por exemplo, vou citar o dólar, que é a moeda mais corrente no mundo todo, para poder adquirir, importar. Então, isso é importante nesse sentido, né? Mas a gente não pode achar também, né, que essas divisas, esses recursos que se obtêm mediante as exportações, servem fundamentalmente à sociedade brasileira em geral, né? Vejamos, por exemplo, na atualidade, né, nós somos o maior produtor de carne bovina do mundo, né, e a carne está cada vez mais ausente dos lares brasileiros, né? Então, é por isso que aí os liberais, né, que defendem a ideia da oferta e da procura, né, você percebe que não tem assento na realidade, né? Porque você tem uma grande produção, só que a produção não é produção, ainda que haja, de valor de uso, não é produção para atender e satisfazer as necessidades da população, para obter lucro, é mercadoria. Então, você vai vender para onde é possível ganhar mais, né? Aí, olha só, aí cadê a identidade nacional como sendo a produtora da ação dos grupos econômicos corporativos, né? Aí você percebe que esse discurso acaba indo para o ralo, né? Indo para o ralo, porque, obviamente, que numa sociedade como a nossa, tudo que é produzido é mercadoria, e eu não falo sociedade brasileira, isso é sociedade global, e como tal, a lógica é justamente essa, né? Você, no caso do agrobusiness, do agronegócio, vai exportar, né? Até mesmo porque os custos de produção não são inteiramente nacionais, como alguns dizem, tá? Porque tem muita coisa que é importada, né? Então se compra com dólar, né? Se paga com dólar. Mas os custos, em boa medida, são nacionais, em real, e você vende no mercado internacional que é cotado em dólar, né? Então você ganha muito com isso. Então, né, se por um lado, né, para a população em geral, pelo menos para a grande maioria, não vou dizer para todos, né, mas para a grande maioria, por exemplo, tomando a carne, né, como referência, é cada vez mais difícil comer uma carne bovina, né? Por outro lado, né, tem frações da sociedade brasileira que está ganhando muito dinheiro exportando carne bovina, pô, né? Então, qual seria a alternativa aí, do meu ponto de vista, aí, para fazer frente à expansão do agronegócio, né? Como o sistema agroflorestal, por exemplo, pode ser uma alternativa, né?
a produção familiar e o fomento à produção familiar, né, ao invés de um estrangulamento da produção familiar, é também uma alternativa importante. Porque se, por um lado, o agronegócio exporta a maior parte do que produz, né, isso significa dizer, né, que o agronegócio está pouco contribuindo para a alimentação que chega às nossas mesas, né? Então, eu acho que, nesse sentido, seria interessante, né, estimular o desenvolvimento dessas outras alternativas agroecológicas, né, mais sustentáveis, por assim dizer, ao invés, logicamente, de estimular, né, a expansão do agronegócio. Mas isso aí, a gente falando entre nós. Lembra? Eu falei que o que decide é a correlação de forças. Pô, né? Isso a gente está pensando numa perspectiva aqui, né, de abarcar a maioria da sociedade, né? Mas, obviamente, que não é a maioria da sociedade que decide, né? O processo democrático não é participativo, é representativo, né? E a gente sabe que a bancada ruralista ela é muito forte, né? Forte tanto em termos de composição no parlamento, como forte em termos de poder econômico, tá? Então, contrabalançar essa posição ali exige um nível de organização, de participação, né, significativo. Não é uma coisa fácil de se conseguir. Organizar a galera mesmo. A gente, muitas das vezes, não consegue se organizar, consegue organizar a si próprio, né? Não é algo fácil, né? Ainda que seja imprescindível, né? Também eu não sou daqueles, né, céticos, né? Mas é difícil, muito difícil, não é fácil. Não sei se consegui responder tuas questões, Ricardo. Eu acho que sim, mas, na verdade, assim, eu tento, como eu te falei, instigar um pouco a discussão, que é para ver se os alunos ganham do outro lado, entendeu? Sim, sim. Para ver se aí, desperta um pouco mais. É verdade. Só posso acrescentar rapidinho? Aí é interessante, Pode. ele tem toda a razão, você usa, por exemplo, usei algumas reportagens, né? Usei alguns dados da Comissão Pastoral da Terra, dados também da professora Bombardi, lá, professora que produziu o Atlas do Agrotóxico. Então, se for possível, os alunos combinar uma coisa com a outra, porque sempre é no sentido de reforçar o argumento, né? Você, logicamente, que tem que fundamentar, argumento de autoridade. Argumento de autoridade. Olha, professor, tu estudaste a redação todinha. É o argumento de autoridade mesmo. Argumento de autoridade, né? A gente faz muito isso na academia. Oi, rapaz, eu vou fazer pelo menos a redação do Enem, só isso, pelo menos, o resto. Né? Aí tem um argumento de autoridade, mas aí tem um argumento, por exemplo, também, né? Então, se eu pegar os argumentos de autoridade, pegar as reportagens, né, ou até mesmo dados de órgãos oficiais, porque muitos dos dados a gente consegue mesmo em meio às instituições oficiais. Então, você consegue, né, fundamentar, argumentar solidamente, né, a sua tese, né? Então, os alunos têm que ter essa preocupação, né, argumentativa, porque, sem sombra de dúvida, é isso que vai dar solidez ao que eles vão defender, né? A tese que eles apontaram lá na introdução. Então, é mais do que meramente a opinião, né? Porque, geralmente, a opinião a gente tem, né? Mas nem sempre a gente tem a devida fundamentação, né? Porque a fundamentação, ela vem, e aí está aí a importância da equipe de redação, a fundamentação vem com a pesquisa, com a investigação, com o estudo, né? Ela não cai do céu, que nem água de chuva em dia de céu sereno, né? Do nada. Então, exige trabalho. Então, basicamente isso. Exige, consequentemente, tempo, dedicação, né? Não dá para se fazer no estalar de dedo. Quem dera se fosse num passo de mágica, né? Eu não estaria aqui com 42 anos ainda estudando. Professor, eu agradeço muito. Acho que foi uma enorme surpresa
essa... Não sei se estão me escutando, porque no caso aqui, na minha tela, vocês não estão... De vez em quando vocês congelam. Não sei dizer se a minha voz e a minha imagem estão chegando aí na boa para vocês. Tá. Então, eu agradeço, foi uma grata surpresa. E vou logo lhe convidando, porque a gente vai precisar da revisão, né, para a última semana, e seria interessante que você trabalhasse algum tema de geografia, até também para fazer uma parceria com o professor Átila, de geografia, que é outro grande professor que nós temos aqui, né, um grande colaborador. Então, vou logo lhe convidando. Estou vendo aqui pela manifestação dos alunos, então a gente já vai aproveitando o Ibope Alto, né? Já vai convidando para uma outra oportunidade, tá bom? Não, agradeço certeza, muito mesmo a professora ter tido essa ideia bem legal de trazer para discutir esse tema, porque acabou sendo tema de redação e ao mesmo